Olá, gente! Olá, meus capiais, minhas capioas. O feminino de capial, agora eu acertei que é capioa. Olha, gente, estamos por aqui trazendo vídeo e um vídeo legal, uma história boa, uma história diferente, falando sobre o lado de Lampião, o rezador. Exatamente, gente. Lampião não tinha só o lado de resolver tudo no Parabelo. Lampião era um homem de muita fé. Eles eram muito religiosos. E nessas muitas andanças, ele acabou rezando e salvando a vida de uma criança, gente. Então, vamos à história. A história se dá por conta de Lampião estar em suas andanças, com Maria Bonita na garupa do seu cavalo, acompanhado dos cangaceiros de sua grande confiança, né? Luiz Pedro e muitos outros, os quais não vou citar aqui, né? Mas ali ele estava passando à procura de beber água, dar água aos animais, aos cavalos. Também ele ia até uma fazenda por nome Santa Rita, ao encontro de um grande coronel, o qual era coiteiro e que ia passar para ele uma grande quantidade de mantimentos, né? Que toda essa preocupação que o Lampião tinha de não deixar faltar o bando, desde a vestimenta, a alimentação, como todo mundo sabe, arma e munição, isso aí não faltava, né? E ele, ao passar por ali, ele passa antes, né, ao caminho que ele faz, né, a roda até chegar na fazenda Santa Rita, ele passou por a frente de outra fazenda. E quando ele passou, viu uma mãe desesperada saindo, correndo, com um filho nos braços. A criança que tinha 3 aninhos de idade, né? E ali aquela mulher, ao ver Lampião, aí ela foi que ela temeu mais. Ela que já vinha assustada por o filho, pois estava o filho dela em estado de convulsão, gente. Eu não sei, né, se algumas pessoas já viram, mas diz que é um quadro muito feio, onde a pessoa, né, fica com a aparência meio que babando, os olhos revirados. E aí aquela mulher se assustou. A mulher se assustou porque viu que se tratava do bando de Lampião, muito temido. Então ela deu aquele grito de desespero. Ela deu aquele grito, agarrou-se com o menino de vez e fez como se fosse assim, tornar a voltar. Aí Lampião chamou: gente, a senhora está com medo de eu? Não tenha medo de eu, não. Vem até minha presença, pois eu não tenho nenhuma maldade a fazer à senhora. Eu estou à procura de água para dar meus animais. E ela ali afirmou que sim, que ela temia, porque ela ouvia falar, né, de que Lampião era uma pessoa muito valente, que não temia ninguém e que não resolvia tudo no tiro, na bala. Aí ele respondeu para ela: não acredito não em tudo que a senhora escuta, pois eu também sou muito religioso. Acredito em Deus e no Filho de Deus e tenho muito respeito ao Padre Cícero Romão, do Juazeiro do Norte, no Ceará. E aí ela falou: seu Lampião, estou eu por muito desesperada. Eu estou com essa criança aqui. É o meu segundo filho. Ele está muito doente. Ele vem tendo febres altas. A medicina não sabe o que ele tem. E o medo que os médicos tinham era que se a febre dele não baixasse, ele podia até mesmo ter uma crise convulsiva.
E agora eu tô sentindo que tô perdendo meu filho. Ele já está ficando roxo. Lampião pulou do cavalo, como se fosse um gato que pulasse. Maria desceu em seguida. Ele disse: a senhora me dê esse menino rapidamente, que eu vou aqui rezar a Deus e ao Filho de Deus. Aí a senhora se ajoelhe. E Maria se ajoelhe também. Se ajoelhe o espelho, se ajoelhe todo mundo. Todos os cangaceiros ali se ajoelharam. Lampião agarrou aquele menino, abraçou com aquele menino, fechou os olhos. Só os seus lábios tremiam. Ninguém ouvia nenhuma palavra que ele dizia. Maria também levantou as suas preces. E todos os outros ficaram só ali ajoelhado em reverência, e ali Lampião, que era muito religioso, pois para quem não sabe, Lampião jejuava todas as sextas-feiras. E outra coisa, tinha o determinado horário certinho, que ele todos os dias parava em um determinado horário, com todo o seu bando, procurava um toco de pau com a ponta mais alta, empendurava um pano que tinha a foto do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Ali ele e Maria tiravam as rezas na frente do manto. Todos os outros com a mãozinha no coração, os cangaceiros, dizendo amém. Deus seja louvado. Então Lampião era muito religioso. Quando ele terminou, o menino já estava voltando a cor, o menino já estava melhor. Ele puxou um paninho, que ele limpava o suor de seu rosto, o Lampião. Limpou a baba do menino, que já tinha babado, escumado. O menino já estava com os olhos voltando para a posição normal. A mulher pediu que eles entrassem. Ele entrou, só ele e Maria e Luiz Pedro dentro da casa. Os outros ficaram ao redor, ao terreiro, não entraram. E ali a mulher ficou muito feliz e disse: "Oh, seu Lampião, tanta gente fala tanta coisa ruim de sua pessoa, e eu até por muitas vezes cheguei a acreditar. Meu coração temia e também tremia quando falavam seu nome, e eu sempre tive esse medo de algum dia o Senhor atravessar o meu caminho. Mas no momento de mais desespero, o Senhor atravessou o meu caminho, salvando a vida de meu filho. Esse é o meu filho Vitor. Eu ia perder meu filho já estava todo roxo. E o Senhor orou com essa fé. E o Senhor trouxe a vida de meu filho de volta. Deus primeiramente, segundamente o Senhor. Eu fico que não sei o que é que eu faço. Eu nada tenho, mas o pouco que eu tiver aqui eu vou lhe dar. Aqui tem água, aqui tem comida, e eu tenho um valor em dinheiro." Então ali, aquela senhora, muito feliz, pois o seu filho Vitor tinha tido a chance de ficar curado daquela convulsão que possivelmente iria matá-lo. Aquela senhora, por nome Maria Amélia, então deu muita água dos potes, eles beberam, mataram a sede, botaram água nos cocheiros, os animais beberam bastante. Ela mandou eles ficarem todos lá, pois ela fez ali uma grande festa de agradecimento. Ela serviu muita comida, ela serviu macaxeira, ela serviu queijo, muito café, uma comida muito boa. Ela mandou fazer todo tipo de panelada, mandou fazer carne de porco ensopada, mandou fazer buchada. Eles ficaram tudo de bucho cheio e eles ficaram ali muito felizes. Então, depois o pai do menino chegou. Quando o pai do menino chegou, foi aquele susto tremendo, pois dentro da propriedade dele tinha muito cangaceiro.
Ele temeu, mas ali ele disse que era dono daquela propriedade. E a esposa dele disse assim: olha, tá vendo aí, Otávio? Seu Lampião é uma pessoa muito boa. Seu Lampião tem uma fé muito diferente. Pois o Vitor passou convulsão de morte, mas ele tomou-me nos braços e ele pediu e foi alcançado uma graça. E hoje eu estou aqui, que não sei o que eu faço pela vida de seu Lampião. Então eu disse a ele que o pouco que nós temos, vamos dar a ele, porque nada vale mais do que a vida do nosso filho. E ali o seu Otávio chorou muito, chorava que soluçava. E Lampião falou: oxente, caba, não carece de chorar não, seu Otávio. Limpa as lágrimas, homem, seja forte. Seu filho tá fora de perigo. Eu rezei e tive a graça de receber o meu pedido. Eu pedi porque eu amo todas as pessoas e todas as crianças. Foi como se fosse um filho meu. Eu também estou feliz de saber que agora o filho de você está fora de perigo. E seu Otávio falou: seu Lampião, oh meu Deus, que nunca falte nada no caminho de vocês. Que os macacos tendo olhos não lhe enxergue, tendo pernas não lhe alcance, e tendo mãos não lhe toque, e nenhum pensamento possam lhe fazer um mal. Pois hoje eu experimentei quem é a sua pessoa. Você não é o que o povo fala, você é uma pessoa diferente. Você é uma pessoa que também faz o bem na terra. E se algum dia o mal fez, foi por necessidade, para salvar sua própria vida, pois é muito seus inimigos. Ele disse: olhe, o que eu tenho aqui guardado, eu vou dar para vocês, que trabalhando eu recupero de novo, mas a vida de meu filho, se tivesse se perdido, jamais eu ia recuperar. E Lampião ficou por ali satisfeito, ficou ali com o seu bando, ficaram deitados em esteiras, naqueles terreiros, debaixo daqueles pés de mangueira, debaixo daqueles pés de juazeiro, debaixo daqueles pés de umbuzeiro. Ela fez uma boa umbuzada, eles tomaram uma umbuzada muito boa, chuparam muita uva, pois tinha um bom parreiral. Depois dali, Lampião ficou por demais feliz, pois ele disse que nem sabia o tamanho da fé que possuía, e naquele dia ele passou a ver que ele tinha uma fé tão grande que quando ele clamou pelaquela criança, Vitor de 3 anos, aquela criança foi salva de morrer de uma crise convulsiva. E ali, Dona Maria Amélia preparou tantas coisas para seu Lampião levar, como ela mesma chamava seu Lampião. E ali ela botou doce de leite, e ali ela preparou uma grande quantia em queijo, carne seca, entregou a eles muito milho verde, entregou para eles bastante coisas, frutas e tudo. E eles seguiram muito satisfeitos. E agora Lampião segue para a fazenda Santa Rita, pois ele ainda ia de encontro ao coiteiro. E ao chegar lá, na fazenda Santa Rita, infelizmente, o coiteiro já estava morto, mas a mulher do coiteiro, que tinha o nome de Dona Inácia, o recebeu muito bem. Ali, Lampião pranteou e chorou, pois ele gostava muito do coiteiro, que tinha o nome
de seu Félix, mas seu Félix tinha morrido há 3 dias. A viúva estava desesperada. Lampião ficou ali triste, ficou ali e ficou junto com aquela senhora. Ficou toda a noite ali na Fazenda Santa Rita, pois ele não esperava que o seu coiteiro, seu Félix, tinha morrido. Foi para ele uma notícia muito trágica. Então ele disse: Maria, tu estás vendo como é as coisas desta vida? Eu acabei de ver um menino quase morrer, todo roxinho, mas quando eu rezei, o Vitor ficou bom e agora já tá pulando, falando e comendo. Mas em compensação, seu Félix agora é falecido e eu tinha ele como um pai. É grande minha tristeza, Maria, que eu tô feliz por uma coisa e triste por outra. E ali Maria Bonita explicou para Lampião: mas Lampião, você tem que compreender que essas são mesmo as coisas da vida. Não é todo dia que a gente pode ter tudo. Tem dia que é de alegria e tem dia que não é. Tem dia que as coisas acontecem por nosso bem e tem dia que acontece por nosso próprio aprendizado. Hoje nós aprendemos que as coisas, infelizmente, não é como nós esperamos. Nós vinha para encontrar seu Félix, para receber uma grande quantidade de mantimento. E chegamos aqui, ficamos tristes demais, porque ficamos sabendo do seu trágico falecimento. Então ali, a viúva, inconsolável, disse: honrando aquele que foi o meu marido e que tinha o senhor, seu Lampião, como filho, mesmo ele não estando mais entre nós, entre os vivos, eu vou fazer aquilo que ele fazia. Ainda assim, eu vou ficar fazendo o que ele sempre fez, que foi lhe ajudar. O senhor não vai sair daqui sem as coisas. E Lampião, que estava triste, porque pensara que perdeu um coiteiro, que já era mais uma ajuda. Então, ela estava ali, Dona Inácia, uma viúva, com a cabeça mesmo preocupada, chorosa. Ela tomou uma atitude. Disse: fique por aqui com seu pessoal, seu Lampião. Deixe que eu venha a prantear e chorar a perda do meu marido pela noite de hoje. Mas amanhã eu vou lhe dar as mesmas coisas que ele já tinha arrumado para quando você viesse. Pois há 1 semana atrás, suas coisas já estavam tudo arrumadas. Mas de repente, há 3 dias atrás, quando ele estava sentado, estava com um cachimbozinho dele fumando. De repente, ele suspirou e morreu que nem um passarinho. Nós acha que foi o coração. Então, tudo que ele deixou para o senhor, seu Lampião, está aqui guardadinho nesse quarto. E quando ela abriu, ali tinha aquilo que era de praxe os coiteiros dar. Tinha muita munição, tinha valores altos em conto de réis, tinha 7.000 em conto de réis, tinha uma grande quantidade de mantimentos, muito mantimento, carne de jabá, o feijão, o arroz, o café que não faltava para Lampião e os homens do bando, tinha fumo, tinha mel, tinha rapadura, tinha farinha, tinha todas essas coisas. Tinha bastante coisa para Lampião levar, tudo que ele precisava. E ele tinha deixado tudo ali já guardadinho. E ela passou tudo aquilo para Lampião e disse: quando o senhor precisar, eu ainda estarei aqui enquanto vida Deus me der, para também continuar fazendo aquilo que ele fazia para você. Porque tanto para ele como para mim, você é como filho. E ele muito agradeceu e disse assim: oh, Dona Inácia, é grande
a minha dor, pois eu, capitão do sertão, hoje posso lhe dizer com certeza que eu não tenho ânimo e nem felicidade, pois seu Félix que não existe mais. Era ele para mim um pai, a quem eu tomava muito conselho. Nunca me negou nada nessa vida, e saber que hoje ele não está mais aqui. Fico com meu coração abatido. Vou voltar com as coisas, sim, porque preciso. Mais um pedaço de mim se perdeu. Então o Lampião pediu que ela o conduzisse até o local onde ela tinha sepultado o corpo dele, até a cova do seu Félix. E ali naquela cova do seu Félix, Lampião colocou flores, Lampião acendeu vela, se ajoelhou, tirou o chapéu, rezou, muito chorou, pranteou, e a viúva ficou ali também observando. Ele abraçou Dona Inácia, foi um abraço de consolo. Ela chorava que soluçava, mas ali no outro dia, Lampião pegou aquelas coisas e disse: o que a senhora precisar, mande carta e me avise. Para mim a senhora é minha segunda mãe. Eu vou com meu pessoal, pois em canto nenhum eu não posso ficar. Não posso ter pouso em nenhum canto. Não tem lugar que eu me esconda, pois a volante só vive a pisar no meu rastro. Mas mande cartas para mim, e que não precisar de mim, eu estou à sua mais inteira disposição. Dona Inácia, fique com Deus, e que Deus conforte o seu coração. E eu vou seguindo com a minha dor de saber que o seu Félix já não está mais entre nós. E ali seguiu o Lampião, voltando para o seu coito em Sergipe. E ao chegar no coito, quando o Lampião estava ali preparando comida para os cangaceiros, pois por muitas vezes Lampião, ele mesmo se propunha cozinhar, ele gostava muito do hábito de cozinhar. De repente, ele escuta como um assovio, e ele olha e ele diz: será que tem macaca aqui? Gente, quem é que tá assoviando? Se tiver, eu coito na bala. Mas assoviou a segunda vez. E ele chamou Luiz Pedro, chamou Curisco, chamou Azulão, chamou Sabonete, e todo mundo disse assim: vamos observar, patrão, vamos observar. E aí deu o terceiro assovio, e os outros, ninguém ouviu que estava perto dele, só Lampião ouviu. E quando ele olhou para o lado, ele viu o semblante do seu Félix, que estava sorrindo e todo vestidinho de azul. Sorrindo, 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 e foi sumindo. E só ele teve aquela visão. E ele a mostrou: olha ele lá, é seu Félix, ele tá sorrindo. E todo mundo: patrão, oxente, o senhor tá doido, homem? O homem já morreu, rapaz. Oxente, que sorrindo o quê? Oxente, nós nem bebemos hoje. E o senhor tá falando coisa que não tem sentido? E Luiz Pedro disse: oxente, meu patrão, não tem ninguém aqui sorrindo, não. Ele disse: olha lá, é seu Félix, ele tá sorrindo. Ele tá sorrindo ali, olha ele vestido de azul. Ele tá sorrindo. E ali, Zé Sereno disse: Padinho, pelo amor de Deus, homem, não tem ninguém sorrindo, não. De onde é que o senhor tá tirando isso? Nem Curisco tá vendo, ninguém tá vendo, Sabonete não tá vendo isso. Nós estamos tudo aqui. Eu acho que é porque o senhor ficou com sentido neles. Não, eu sei o que eu estou vendo. E realmente Lampião ficou contando várias vezes essa história, que ele viu o seu Félix no lugar de paz, sorrindo para ele, todo vestidinho de azul.
E assim eu acabo essa história.